Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de história. Eu resolvi fazer a correção da aula de história aqui no vídeo, porque assim, as últimas correções que eu fiz a semana passada, muitos alunos faltaram, né? E esses conteúdos são conteúdos de prova, vocês precisam estudar esses conteúdos para a prova. Então, para que não haja problema, para que ninguém estude errado, eu resolvi fazer a videoaula em vez de fazer a aula do Zoom com vocês, porque a maioria não está participando, né? E que vocês possam fazer a correção aí direitinho no livro de vocês. Na nossa aula de Zoom passada, nós falamos sobre os símbolos nacionais, eu expliquei para vocês sobre alguns símbolos e falamos sobre o hino nacional, que é o que está na página 71. Na página 71 fala sobre o hino nacional, né? Que é um dos símbolos mais representativos da nossa pátria, né? Ele é tocado sempre em hasteamento de bandeira, vocês verem os jogos, né? O futebol, sempre quando vai iniciar, né, o jogo, canta, se for o jogo do Brasil, canta o hino nacional. Então, assim, o hino nacional é um dos símbolos mais representados da pátria. Vamos fazer a correção. Na quarta questão tá assim: leia a primeira parte do hino nacional e circule de azul as palavras desconhecidas. Eu acho que vocês podem ter circulados aí: Ipiranga, Plácidas, Brado Retumbante, Fúlgidos, Penhor, Seio, tá? E Idolatrada, tá? E em seguida, procure o dicionário respectivo aos significados e escreva ao lado, né, de cada estrofe o significado de cada palavra. Se você circulou Ipiranga aí, Ipiranga é o riacho, é o nome do riacho que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Riacho é o nome do local, do rio, tá? Se você circulou aí Plácidas, coisas calmas, tranquilas, tá? Se você circulou Brado Retumbante, é grito de clamor forte, um grito forte, né? Um grito em voz alta, é um clamor. Se você circulou em Fúlgidos, fúlgidos é brilhantes, reluzantes, tá? Coisas que brilham, tá? Se você circulou Penhor, penhor é garantia, é um direito, tá certo? Se você circulou Seio, porque a gente pensa que é seio do nosso corpo humano. No caso do hino nacional, não. A palavra seio significa interior, o centro, o meio, tá? Se você circulou aí idolatrada, é adorada, amada, venerada, né? Eu acho que vocês devem ter circulado essas palavras, que são as palavras que são mais, assim, diferentes, né, do nosso cotidiano. Próxima página. Se você circulou aí, o que a gente pode ter de diferente? Vivido. Vivido é algo vivo, algo claro, algo intenso, certo? Se você circulou formoso, belo, bonito, né? Formoso até é mais fácil. Límpido, que é uma palavra diferente, é claro, limpo, tá? Significa clareza, limpeza. Se você circulou em cruzeiro, resplandece, é diferente, né? O cruzeiro resplandece significa o quê? Tem referência à constelação do Cruzeiro do Sul, que brilha lá no céu, né? E cuja imagem está no centro da bandeira nacional. Então, o cruzeiro resplandece, ou seja, o Cruzeiro do Sul que está lá no céu, ele resplandece, tá? Ele brilha. Se você circulou impávido e colosso, impávido significa destemido, corajoso. Colosso significa gigante, grande poder, tá? Espelha, se você circulou espelha, reflete, relata, tá bom? E eu acho que na última estrofe, talvez vocês tenham circulado aí gentil, porque as outras palavras são palavras que a gente já conhece. Gentil é uma pessoa generosa, uma pessoa acolhedora, né? É gentil.
Aí fala sobre o hino nacional, que foi instituído com um dos símbolos da República, no momento em que se buscava exaltar a pátria e criar aos cidadãos brasileiros um sentimento de honrar e de orgulhar pela nação. É por isso que nós nos orgulhamos, né? E nos exaltamos quando nós cantamos o nosso hino nacional. É algo de respeito, é algo que a gente canta sempre com a mão no peito, em respeito e em exaltação a esse símbolo da República Brasileira, tá certo? Aí tem falando sobre o patriotismo, né? Que patriota é aquele que tem o sentimento, que tem o orgulho, o amor e o respeito pelo país. Nós somos patriotas, né? Nós temos orgulho e respeito pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Na sexta questão, você é um patriota? Acabei de falar. De que forma podemos agir demonstrando amor à nossa pátria, né? É pessoal aí. De que forma que você deve agir respeitando a sua pátria, sendo um patriota? Coloca aí, tá? Página 73. É possível amar alguma coisa sem conhecê-la? Não. A gente não consegue amar alguém, amar algo sem conhecer. Então, não. Letra B. Como é possível desenvolver um sentimento de amor e respeito pelo Brasil? Informando-se sobre a história do país e valorizando seus aspectos positivos? Sim. Conhecendo as leis brasileiras e refletindo sobre a sua importância delas na sociedade? Sim. Visitando diferentes lugares do país e reconhecendo a sua riqueza cultural e problemática a serem superados? Sim. Evitando participar dos momentos cívicos na escola? Não. Jogando lixo nas calçadas das ruas e preocupando-se com o bem-estar apenas da própria casa e família? Não. Lendo jornais informando sobre a situação política da cidade ou do Brasil? Sim. Tá? Pinchando monumentos comunitários, educativos e ajudar a necessidade do bairro com a comunidade, ou pinchando monumentos históricos, artísticos e demais construções públicas? Não. Participando de ações comunitárias, educativas e ajudar os necessitados no bairro da comunidade? Sim. Votando nas eleições de maneira consciente e planejada, olha as eleições aí chegando, né? E visando melhorar as condições do país, do Brasil e do nosso município? Sim. Menosprezando e criticando outras nações em alguns aspectos que sejam com a nossa? Não. Usando uma força das armas e ocupando espaços privados para reivindicar direitos e promover justiça social? Não. Dedicando tempo, talento e recursos para aperfeiçoamento pessoal e para o benefício dos outros? Não, tá? Isso aí são sentimentos de amor pelo Brasil, que você vai citar aí quais são os sentimentos e quais não são. Falamos sobre os heróis da pátria. Vocês estão enviando aí para mim a pesquisa sobre os heróis da pátria, até hoje, tá? Segunda-feira. Eu pedi aí a pesquisa de 3 historiadores, né? E aí, eu vou estar corrigindo e dando nota no caderno de história, tá certo? Na página 75, sim, falando dos heróis da pátria, tem falando sobre Tiradentes, que é um dos maiores heróis da pátria, né? Vocês fizeram a leitura aí, já sabem, eu coloquei um vídeo para vocês. Nesse vídeo fala sobre a vida de Joaquim José da Silva Xavier, que é mais conhecido como Tiradentes. E na página 75 tem assim: Tiradentes foi escolhido para ser um herói brasileiro. O que é um herói? É pessoal. Para você, o que é um herói, né? O que se destaca a pessoa ser um herói? É uma resposta pessoal aí de vocês. Cite outros 3 heróis nacionais. Nós temos vários outros heróis nacionais. Nós temos Zumbi dos Palmares, nós temos Santos Dumont, Ana Nery, Vilas Boas, Lobos, olha, Duque de Caxias, temos vários outros heróis nacionais, certo? Por que o governo republicano considerou tão importante escolher heróis nacionais? Isso ainda é válido? Por quê? É uma resposta pessoal. Por que você acha que o governo republicano considerou tão importante escolher heróis nacionais, né? Já que se diz o Brasil, tinha que ser heróis o quê? Nacionais, né? Você acha que isso é válido? E por quê? É uma resposta pessoal, tá? Aí tem uma história aí
E tem assim, ó. Cite o nome de alguém famoso ou não, que em nossos dias poderia ser considerado um herói ou uma heroína. Por que essa pessoa é considerada assim por você ou pela comunidade? É pessoal também. Eu posso dar uma sugestão. Para mim, uma pessoa heroína, tá? E que contribuiu de alguma forma, né? Para a comunidade, para o Brasil, para mim é a Maria da Penha, tá? Para mim ela é uma heroína pelo que ela passou, né, com o esposo, pelo que ela lutou. E hoje nós temos a Lei Maria da Penha que defende as mulheres, né, contra a lei dos homens, né, a lei de bater, a penalidade, né, que acontece alguma coisa com a mulher. Para mim, uma grande heroína no momento, porque nós temos vários heroínos. Vocês podem ter colocado vários outros aí, mas para mim, no momento, como nós estudamos a vida dela esses dias e tal, para mim, Maria da Penha pode ser colocada aí como uma grande heroína, sim. Mas aí é pessoal, você coloca o seu, que você achar que deve ser, tá certo? Nós temos a página 76 sobre as datas cívicas. Lá na aula do Zoom, eu li e fiz a explicação sobre as datas cívicas. Lembra? A gente discutiu e falou sobre as datas. Agora nós vamos corrigir a atividade, né? Nono, agora responda. Dentre as datas cívicas criadas em 1890, quais se referem aos acontecimentos históricos ocorridos no Brasil? Então, no Brasil tem 21 de abril, o 3 de maio, o 7 de setembro e o 15 de novembro. São essas datas cívicas, tá? Que se referem a acontecimentos históricos no Brasil, tá bom? Letra B. Quais dessas datas permanecem no atual calendário cívico brasileiro, tá? A gente pode colocar aí, não tem dia 3 de maio, né? As outras datas todas permanecem, né? Porque o dia 3 de maio ele foi mudado para o dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, que lá nas datas cívicas está de 3 de maio. Então, fora essa data, as demais permanecem no nosso calendário, tá bom? Quais delas são feriados nacionais? Todos são feriados nacionais, tá? Quais delas costumam, no atual calendário brasileiro, mais se referem à celebração ou eventos internacionais? Dia 1º de janeiro, que vocês sabem que é feriado, né? Porque é o dia da confraternização universal, tá? Dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, também é considerado feriado. E dentre essas, apenas a 1º de janeiro consta no feriado do calendário nacional, tá? 1º de janeiro. Dentre as datas cívicas do calendário nacional, quais costumam ser comemoradas na cidade ou no estado onde você mora? Na nossa cidade, o 7 de setembro, né, costuma ser bem comemorado, que vocês sabem que tem o desfile. Esse ano, infelizmente, não vai acontecer o desfile, né, por conta do que nós estamos passando. Mas uma data que é comemorada na cidade todos os anos é o 7 de setembro, com o desfile de 7 de setembro, ok? Além das datas estabelecidas em 1980, que outras datas cívicas são comemoradas atualmente no Brasil? Nós temos aí, ó, dia 19 de abril, dia do índio, a gente comemora. A gente comemora dia 13/5, dia da abolição da escravatura. Dia 25/8, que é dia 25 de agosto, do dia do soldado. Nós comemoramos o dia 19 de novembro, o dia da bandeira. Nós comemoramos o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. São outras datas, né, que não são cívicas, mas que são comemoradas também, tá? Se você colocou outras também que são comemoradas, tá certo, tá certo? Então, essa foi a nossa correção da nossa atividade de história, tá? Corrigem aí tudo direitinho, se tiver alguma coisa, apague e faça certo, tá bom? Beijo.